Olá, vamos bater um papinho sobre um assunto que gostaria de compartilhar, certo? Eu creio que mais de 6 meses atrás que ocorreu esse evento, né? Durante uma vivência com a ayahuasca, eu tive alguns insights muito interessantes, mas eu diria até um pouco distantes assim do dia a dia, distantes de aplicação e de utilidade, mas interessantes sobre o aspecto de conhecimento, sobre o aspecto de percepção da nossa realidade, das coisas que acontecem na vida da gente. Nessa, nessa vivência, nesse insight, eu lembro que a minha mente estava limpa, estava tranquilo, sentado ali numa postura meditativa, né? Bem tranquilo. E de repente surgiu uma imagem de, de alguma coisa assim, daquele vazio que estava na mente, aquela até um pouco escura minha tela mental, não havia nada, realmente foi mais marcante. E uma luz surgiu. Dessa luz saíam vários pontos. E aquilo crescia de uma forma muito grande, assumiu todo o meu pensamento, né, toda a minha percepção. E a partir de um ponto aquilo se encolhia de volta, se fechava, sumia. E dali a pouco acontecia de novo. Logo em seguida, veio a percepção, né? Não vou dizer que tenha ouvido a palavra, mas surgiu na minha mente a palavra Big Bang. O Big Bang é um evento que os cientistas utilizam já há algum tempo para explicar, né, o nascimento do universo, aquela explosão original que criou todo o universo como nós conhecemos. E a partir disso surgiram algumas ponderações, surgiram algumas percepções muito interessantes, né? De que realmente o Big Bang ocorreu e foi essa explosão de energia criadora que deu nascimento, a partir da qual se deu nascimento do nosso universo, de todos os universos existentes, de todas as dimensões. A partir daí nós tivemos essa divisão dessa energia de Deus, dessa energia da fonte, criando as consciências. E essas consciências criando mundos, criando universos, criando experiências, e tudo que existe, todos os seres. E que esse processo, né, ele vai se expandir, essa explosão ela traz uma inércia de energia criativa, energia da fonte, que ele vai se expandir até um limite, a partir do qual ele começa a regredir, e aquilo tudo retorna de novo para Deus. Ou seja, há um processo de criação, principalmente de geração de experiências, um florescimento de criatividade divina, e aquilo se propaga, e daqui a pouco aquilo chega num limite, ele começa a se contrair e volta tudo para a fonte e desaparece. Então há um processo contínuo de expansão e de retração. Tudo que foi criado, tudo que existe acaba regredindo e sendo destruído. O interessante também que surgiu disso foi que esse processo está acontecendo agora. Esse processo não aconteceu há 15 milhões de anos atrás, 20 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, 5 mil anos atrás. Não. Esse processo ocorre exatamente nesse momento. Nesse momento há essa criação, esse Big Bang, e há essa retração, essa destruição. Para nossa mente conceber alguma coisa assim, esse funcionamento todo, toda essa complexidade envolvida nesse processo é algo impossível. É algo impossível porque
A nossa mente, por mais avançada que possa ser, ela não tem condições de compreender, né, um processo tão grande assim. Nós conseguimos ter vislumbres disso, nós conseguimos ter uma ideia disso, mas nós não conseguimos compreender todo esse processo. A simples questão de o que está acontecendo neste momento foge totalmente à nossa mente, né? Foge totalmente à nossa mente. A nossa mente está acostumada a um passado, presente e futuro. Início, meio e fim. Então, na continuação desses insights, vieram algumas coisas que eu já tinha percebido em outras vivências que eu já tinha tido em outros momentos. A palavra é enfado, né? A palavra é monotonia. Como se Deus, como se a fonte estivesse cansada, estivesse numa monotonia, um marasmo. Então, ela se lança nesse movimento externo, crescente, de aprendizagem, de criação, e depois contrai, absorvendo tudo aquilo que foi, né, vivenciado, que foi experienciado durante esse processo. E é isso que torna esse todo um processo de crescimento, um processo de evolução, um processo de expansão, essa necessidade de sair da monotonia. Se a gente for observar isso numa escala menor, porque nós como consciências, né, não é esse corpo que é a consciência, a minha consciência que tem este corpo, ela passa por um processo também de monotonia, né, de repetição de padrões, de repetição de atitudes e ações que geram uma monotonia, geram um enfado que chega a um ponto que a consciência dá um jeito de modificar a nossa vida de tal forma porque aquela repetição se tornou realmente improdutiva, se tornou monótona, e isso não condiz com a consciência, certo? Esse processo é que faz com que as coisas aconteçam, que a gente saia daquele lugar comum, daquela estagnação, e experiencie coisas novas. Nós existimos para experimentar, para aprender, para compreender as coisas e para devolver toda essa informação para a fonte, para Deus. Essa é a razão dessa criação toda. Eu me pergunto um pouco de que forma eu consigo trazer isto para o dia a dia, né? Trazer isso para a vida da gente. Até o compartilhar essa informação me gerou alguns questionamentos, porque não é um conhecimento assim que possa ser aplicado no dia a dia, uma coisa prática. Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento, gera um sentimento de integração nosso com esse todo, com a fonte, com Deus. Não adianta a gente dizer, nós não estamos isolados, nós fazemos parte de tudo. Mas de que forma nós fazemos parte de tudo? De que maneira a gente está inserido nesse processo? Tem uma imagem de um brasileiro, até se não me engano, criou, colocando ali o ser humano, o planeta, o universo, coisa e tal, dizendo que nós não somos nada perante o universo, né? E essa imagem me levou a pensar que realmente o nosso corpo físico não é nada perante o universo, né? Essa enormidade que nós temos. Mas a nossa consciência é muito. E a nossa consciência é quem manipula este corpo. Ela está inserida nesse processo como um todo. Esse processo co-criativo do universo. Agora, realmente é algo grandioso. Nós temos aí de 7 a 8 bilhões de consciências hoje no planeta, certo? Nesse exato momento. Considerando que o nosso planeta é quase nada frente ao universo, existem muitos outros mundos, nós temos essa complexidade, essa grandiosidade dessa criação de Deus, né? Essa manifestação de Deus no mundo material, no mundo dual, que é muito grande. E essas vivências, essas percepções que eu tive foram muito interessantes, porque quando
você usa corretamente a ayahuasca, é para isso que ela serve, né? Para limpar a sua mente, para clarear o seu pensamento e para te abrir para esse contato com a tua consciência, com o universo como um todo, para te trazer esses insights. Muitas pessoas ficam na ayahuasca realmente, né? Problemas emocionais, questões de vida, coisas assim, profissionais, de relacionamento. Perdem muito tempo com esse tipo de vivência. É uma das opções que a ayahuasca traz. Você consegue observar suas vivências, suas experiências de uma ótica melhor. Alguns preferem ficar presos no emocional. Alguns começam a se movimentar para o mental e para o divino. Certo? Nenhuma delas está errada. São opções que nós temos. E a gente vai vivenciando uma e outra conforme a gente tem necessidade, conforme a gente quer experimentar ou ter um aprendizado diferente. Podemos maximizar um pouquinho isso? Podemos. Podemos maximizar, podemos tornar mais produtivo a vivência com a ayahuasca. Desde que a gente se volte conscientemente, e a nossa consciência queira isso, né? Que seja dirigida energia nesse sentido, e não no sentido emocional ou físico. Muitas pessoas estão tendo esse tipo de vivência, esse tipo de insight com a ayahuasca. E muitas pessoas não estão. É uma possibilidade, é uma disponibilidade que nós temos. Certo? Então, retomando um pouquinho o fechamento desse vídeo, disso que eu gostaria de compartilhar, eu não consigo traduzir muito, né? Muitas informações são visuais, realmente, que surgem na minha mente, e os insights vêm muito rápido. Quando a gente está num momento desses, com a consciência ampliada, com um contato maior com a nossa consciência, com a mente límpida, clara, sem dificuldades, sem apegos, o raciocínio flui melhor, a compreensão flui melhor. As coisas se tornam muito mais simples. Entretanto, quando passa o momento, a gente não consegue traduzir com a mesma clareza, com a mesma facilidade aquilo que se experienciou, que se vivenciou. Mas essa tradução das informações vivenciadas para o mundo real é um exercício interessante, é um crescimento que a gente tem, certo? Então era isso, pessoal. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Gratidão a todos.